Graça e paz, galera. Eu sou o Renan, esse é o canal Teologando, em nossa série Ferramentas da Teologia. Hoje iremos falar sobre o estudo da exegese. Não se assuste com o nome não. Exegese nada mais é do que um estudo aprofundado de um texto bíblico em específico. Exatamente, aquele texto que você se identifica, que você tem uma afinidade, ou que você está estudando, você quer se aprofundar nele. A exegese irá facilitar a sua vida. Como, por exemplo, no estudo da exegese, nós visitamos o texto bíblico no original, sendo ele no hebraico ou no grego. Fazemos também uma série de estudos e comparações, como a comparação das traduções que nós utilizamos no dia a dia. João Ferreira de Almeida, Bíblia de Jerusalém, NVI, colocamos elas lado a lado e vemos as diferenças entre as traduções. Ou, quem sabe, um quadro de comparação dos sinóticos. Sinóticos nada mais é do que aqueles textos que existem duplicidade, como nos evangelhos. Existem textos no evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, que são o mesmo relato contado de maneiras diferentes. Na exegese nós iremos entender e compreender o porquê que ele está contando de maneira diferente. Qual a comunidade que ele está inserido? Qual o espaço geográfico que está inserido? Qual é o tempo que aquele texto foi escrito? Qual o tempo na história que ele foi escrito? No estudo da exegese, então, nós iremos entender quem é o personagem e quem é a comunidade que os textos estão falando, através de comentários bíblicos e outras ferramentas que o estudo exegético nos requer. Mas eu quero dizer a você e orientar a você e dar uma dica a você. Sempre recorra à Bíblia, às Escrituras. Ela tem sempre algo a falar para você. E quando você achar que já entendeu aquele texto bíblico em específico, releia novamente. E quando você achar que já achou realmente, releia novamente. Porque eu sei que Deus quer falar algo com você. Deus ainda fala através das Escrituras, que ela é viva e eficaz. Ela não falha. Amém? Agora, quem vai falar mais para nós do estudo exegético é o nosso professor Paulo Garcia. Exatamente. Professor Paulo Garcia irá exemplificar o estudo da exegese, o porquê da importância do estudo da exegese. Vai ser bem legal. Se você gostar no final, dá um like, comenta embaixo e compartilha, hein? Valeu! Olá, eu sou Paulo Roberto Garcia, sou professor de exegese aqui na Faculdade de Teologia, de Literatura e Contexto Histórico e professor de Literatura do Mundo Mediterrâneo do primeiro século na pós-graduação em Ciências da Religião. Fui desafiado a falar sobre essa área chamada exegese, que é uma palavra complicada, mas que na verdade significa uma das técnicas que se aprende no curso de teologia para estudar com mais profundidade o texto bíblico. A exegese, ela é uma técnica de estudar um texto antigo à luz da sua história, do seu contexto, da sua língua, para buscar um melhor entendimento dele para os dias de hoje. Nós entendemos que o texto bíblico, como um texto que inspirou e orientou a vida das comunidades no primeiro século, nos inspira e orienta a nossa vida hoje. Ao compreender melhor o funcionamento dele, a lógica dele, o papel que ele desempenhou naquelas comunidades, eu sou mais fiel a essa inspiração ao trabalhar o texto na realidade de hoje. Quando nós estudamos as parábolas de Jesus, quando nós estudamos os milagres de Jesus, quando nós estudamos textos das cartas paulinas, muitas vezes a gente lê esses textos e olha esses textos com o nosso olhar ocidental, moderno, mas ao olhar o texto na perspectiva da sua época, do seu tempo, da sua língua, acabamos percebendo como que alguns textos que nós lemos hoje muito basicamente ganham em vivência, em intensidade, ganham em profundidade ao respeitar essa cultura. Um exemplo disso
É quando lemos, por exemplo, João capítulo 21, aquele texto famoso em que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que todos? E Pedro diz: tu me conheces, Senhor, tu sabe que te amo, em nossa tradução. Mas quando eu olho melhor a tradução, algumas coisas se destacam. Primeiro, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que todos? E ele responde: tu me conheces, sabe que eu sou teu amigo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu conheces, eu sou teu amigo. Pastoreia os meus cordeiros. Finalmente ele pergunta: Pedro, você é meu amigo? E o texto diz que Pedro chora porque ele perguntou na terceira vez: tu és o meu amigo. E diz: tu conheces tudo, tu sabes todas as coisas, tu me conheces, sabe que eu sou teu amigo. Apacenta os meus cordeiros. Nós às vezes ficamos ligando e usamos falar: não, porque Jesus pergunta 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. Mas na verdade o texto é muito mais profundo que isso. Jesus pergunta para Pedro numa perspectiva muito grande de amor, o amor agapau, do substantivo ágape. E Pedro responde dentro da limitação dele, que ele conhece, do verbo filéu, um amor mais de amigo, de família. E Jesus vai esvaziando a pergunta até chegar onde Pedro está. Pedro chora, porque ele percebe que não pode responder do jeito que Jesus perguntou de início. Aí depois ele vai ser desafiado a ser conduzido. E ele vai acabar morrendo a morte que mostra que ele chegou ao ágape, que chegou ao amor que se dá pelo próprio Jesus. Então, quando olhamos a língua, as estruturas narrativas, o contexto da época, esses textos nos chamam a atenção e aprendemos mais sobre ele. Esse é o grande desafio da exegese. Não apenas compreender o texto dentro do mundo em que ele surgiu, mas perceber o impacto que ele traz, ao entendermos ele assim, para a nossa vida, para as nossas comunidades hoje. Por isso, estudar teologia, fazer exegese, é um compromisso com a vida de fé, é um compromisso com a palavra de Deus, é um compromisso com a fidelidade à palavra de Deus. Espero que isso te motive. Um grande abraço e até a próxima.